Nesse meu primeiro vídeo desse ano, onde a gente fala tanto de cinema, de lançamentos, de reflexões sobre filmes, hoje eu queria começar esse ano falando de um jeito diferente. Não queria falar sobre filmes, mas sobre um tema que também já falamos bastante aqui, que é a leitura. A importância de ler, a importância de buscar histórias, a importância de não parar de buscar de leituras, de livros, de coisas boas para nós. E eu quero partilhar com vocês um pouquinho dos livros que eu li esse ano. Mesmo com trabalho, mesmo com faculdade, com os estudos, ainda consegui ler alguns livros e eu queria poder partilhar os livros que eu li em 2025 aqui com vocês. E o primeiro livro que eu comecei a ler nesse ano foi um livro que eu fui na livraria no finalzinho de dezembro, e estava na promoção, eu comprei por menos de R$ 10, falei, vamos lá, começar o ano, e o livro se chama Frank. É a história de um gato, é de rua, e ele queria uma casa para descansar, e ele chega até a janela de uma casa, e ele vê um homem pendurado numa corda, e ele gosta de corda, e ele viu a casa boa, e ele fica olhando aquele homem se amarrar com a corda, e o que aquele homem ia fazer, e o homem que estava pronto para se matar vê o gato, e muda toda a vida, e começa uma amizade com o gato, e ele descobre que o gato fala, e os dois vão conversando, e é a história de amizade. Um homem que estava tentando suicídio começa a fazer amizade com um gato que quer conhecer o mundo dos humanos. Foi um livro assim muito gostoso de se ler, curtinho, um texto simples, fácil de ser lido e que me marcou muito. Eu chorei no finalzinho do livro, nessa reflexão do gato com o seu amigo humano. Depois desse livro eu fui para um clássico, Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Terminei o ano, inclusive, assistindo no cinema Orgulho e Preconceito de novo. E aí eu conheci o livro lá no começo do ano. E é clássico. Clássico é clássico, não tem como negar a grande escritora que foi Jane Austen. Como ela consegue falar tanto da vida lá no século XVIII, XIX, 1800 e alguma coisa. Escreveu uma história que marcou tanto, que influenciou tanto os romances de hoje em dia. E assim, quando a gente lê a história, a gente entende o porquê, a forma como ela consegue escrever, assim, de um jeito tão fluido, um jeito tão gostoso de se ler. E foi um grande livro que eu já li também no começo do ano. Depois disso, cheguei mais perto de nós, na América Latina, e eu li Crônicas de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Talvez esse aqui foi um dos melhores que eu li esse ano. Também uma leitura muito rápida, letras grandes, uma leitura gostosa de ser feita. E já está contando as crônicas de uma morte anunciada. Inicia a primeira frase ali falando: no dia que o mataram, Santiago Nazar levantou-se às 5h30 da manhã. E Gabriel Garcia Marques vai contando como se fosse um caso de jornal, entrevistando as pessoas da cidade, descobrindo por que mataram o Santiago Nazar. Então, é assim, muito gostoso de se ler, porque você vai investigando junto, é uma investigação. Ele levantou-se às 5h30 da manhã e ele foi assassinado aquele dia. E aí começamos a ver o que aconteceu aquele dia, por que assassinaram, o que ele tinha, o que esse rapaz tinha de mais que queriam matar ele, por que mataram. Então é quase uma investigação jornalística que Gabriel Garcia Marques escreve do jeito que o fez merecer ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Então é uma leitura, sim, também, é uma das melhores que eu li esse ano. Depois eu fui para uma coisa mais simples. Roube como um artista. 10 dicas sobre criatividade. O próprio livro já fala quais são as 10 dicas que ele vai dar aqui. Mas é muito gostoso de ler, assim, também ajuda a gente também a clarear um pouco algumas ideias, a ter algumas ideias, a roubar como um artista, a criar o dom da vida, a criar o dom de fazer as coisas acontecerem. Um livrinho que valeu muito a pena ser lido. Aí, depois desse, foi o segundo melhor do ano, eu digo, posso dizer, que também é de uma escritora, agora de uma escritora brasileira, que inclusive estudou com Gabriel Garcia Marques, que é A Cabeça do Santo. Eu tenho um vídeo falando sobre esse livro aqui no meu canal, já está ali há algum tempo. Está entre os melhores do ano, é uma história, assim, muito brasileira, muito gostosa. Ela estudou com Gabriel Garcia Marques, essa casa, assim, de um realismo fantasioso, de misturar a fantasia com o mundo real, e ela escreveu esse livro de um homem que foi pagar uma promessa para sua mãe, acabou querendo buscar seu pai, e acaba morando na cabeça de um santo, de uma cidade que tinha um santo gigante, que nunca colocaram a cabeça, e a gente vai entendendo todo esse caso do cara, do santo, da cabeça derrubada, do porquê a cidade não colocou a cabeça desse santo, aquela ideia de que tinha uma praga jogada sobre a cidade, porque o santo nunca teve a cabeça, e é muito gostoso. Está entre os melhores que eu li no ano, também uma leitura muito fluida, muito gostosa, mistura a fantasia com a realidade, com aquele gostinho de livro brasileiro, de Nordeste, de coisa boa, assim. Então vale muito a pena. Depois da Cabeça do Santo, eu fui para um livro bem mais clássico, bem menor, o livro, e é uma coletânea. São 6 livros, esse aqui é o primeiro, A Enchente.
O nome da saga, Blackwater. É a história de uma família. Aconteceu uma enchente numa cidade e uma família poderosa, uma família muito rica, que não quer perder sua fortuna. Eles trabalhavam em uma madeireira e eles querem dar um jeito de salvar a cidade, salvar sua fortuna, mas andando pela enchente que destruiu a cidade inteira, eles descobrem uma mulher sentada numa cama de um hotel, com a sua malinha, esperando no meio da enchente. Eles resgatam essa mulher começa a entrar naquela família de poderosos, e tem toda essa trama de poder, de inveja, o que essa mulher é, o que essa mulher está fazendo aqui, e aí vai misturando um pouquinho de terror, porque ninguém sabe o que é essa mulher, que cruzava o rio onde ninguém podia passar. Então é uma história muito legal, quero continuar nos próximos anos, eu só li esse ano, mas são 6 livros, inclusive aceito de presente se alguém quiser. É uma história muito legal, um livro muito bonito e uma história assim que é rápida, é curta, mas que marca muito a gente. Seguindo essa linha de livros clássicos, de livros mais antigos, Franz Kafka, A Metamorfose, a história do Samsa que acordou de manhã e ele se tinha transformado numa barata. É uma historinha também, um livro de 70 páginas, curtinho, mas muito bom, cheio de reflexões, cheio de ideias para a gente poder pensar e conversar sobre isso. E o básico do livro, quem não conhece a Metamorfose, Sansa acordou e tinha se transformado em uma barata. Ele que sustentava a sua família, agora se transformou num monstro. Então é sobre isso, Franz Kafka, é clássico, nem se tem muito o que comentar. Gente, eu acho que vai ficar muito longo esse vídeo, já passei alguns livros aqui para vocês. Vou fazer uma pequena pausa aqui e daqui a pouco eu volto com a parte 2 desses livros também, para não estender demais esse vídeo.